80% das escolas privadas estão perdendo alunos. E em algumas cidades brasileiras, o índice de fechamento das instituições educacionais chegou a quase 30%, segundo dados da Receita Federal. As escolas que mais sofreram com a pandemia foram as que não estavam adaptadas ao meio digital. A adoção de ferramentas que auxiliem o professor a transmitir o conteúdo, acompanhar o progresso dos alunos e avaliar de forma efetiva seu aprendizado à distância é o grande diferencial das escolas que se adaptaram a esta nova era da educação e garantiram seus índices de rematrícula em 2021. Hoje, a Proforedu, empresa de suporte pedagógico, apresenta mais uma ferramenta inovadora para você. Dois terços dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Essa é uma conclusão retirada do resultado do último PISA, uma avaliação aplicada globalmente pela OCDE. Existem várias possíveis soluções para reverter esse cenário, e uma que vem recebendo muita atenção é a tecnologia educacional. Me olemme Suomessa tutkineet digitaalisten työkalujen vaikutuksia oppimiseen ja opettamiseen jo yli 15 vuotta. Uma dessas ferramentas finlandesas mais reconhecidas é a EduTem, que é focada no ensino da matemática. Nos últimos 15 anos, a EduTem vem comprovando que possui um impacto muito positivo no aprendizado dos alunos em relação à proficiência no pensamento matemático. Ela é uma plataforma totalmente gamificada, de design amigável, que permite que os alunos de ensino fundamental 1 e 2 façam mais de 200 mil exercícios diferentes, no formato de jogos sobre os mais variados assuntos dentro do currículo da matemática, tanto na escola quanto em casa. A EduTem conta ainda com um sistema de inteligência artificial, que personaliza o caminho de aprendizagem de cada aluno de acordo com a sua performance. Além disso, o professor tem a facilidade de poder acompanhar o progresso de seus alunos através de análises já prontas sobre os desempenhos individuais e de grupo, e pode customizar os exercícios de acordo com a necessidade. Em uma pesquisa realizada em 2018, com 2.560 professores, 98,7% responderam que queriam continuar usando a plataforma no semestre seguinte. EduTem toimittaa maailman parasta digitaalista matematiikan oppimismetodia FinlandMathia jo yli 30 maahan. Seuraavaksi tuomme sen myös Brasiliaan yhdessä kumppanimme Pro2Edun kanssa. Essa ferramenta é recurso gamificado que facilita muito o dia a dia do professor, permite ensino personalizado e, assim, mantém a motivação dos alunos para aprender matemática. Agende a sua apresentação conosco. Se você tem interesse em implementar a EduTem em sua escola, é só se inscrever no link e entraremos em contato com você. Terveiset Suomesta. Obrigado. Muito bem, pessoal. Professor Marlos, eu estou liberado para começar. Como é que funciona? Eu não tenho muita prática nisso aqui, gente. Alguém que me ajude aí. Pelo horário, Merofa, eu vou pedir só para a gente aguardar mais 2 minutos e a gente começa às 6h05 em ponto. Tá bom, 6h05 em ponto, então a gente começa. Aqui tá o pessoal, agora a gente está visualizando. Eu já estou olhando aqui, eu tô vendo, eu não sabia que dá para ver quem está presente. É legal, aí, eu estou conhecendo umas pessoas aqui. Que legal, tem gente que eu não conheço, mas tem gente que eu conheço. Então, o pessoal da sala VIP, que está aqui dentro do Zoom, vai conseguir fazer interação direto durante o evento. O pessoal que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, consegue mandar as informações e a gente vai estar também olhando as informações e encaminhando para o Henry e para os convidados durante o evento. Então, seja com a câmera aberta, fazendo a pergunta. Oi, Márcia, sem problemas, eu estou esperando ou seja, chegar. Durante... com o pessoal via rede social, a gente consegue fazer as perguntas e consegue fazer as interações. Então, a gente vai começar com o diretor Alexandre Merofa e na sequência o início mesmo do evento, a nossa programação. Eu espero o teu sinal aí, Marlos, para começar. Acho que podemos começar, Merofa.
Bom, então começando, né, gente? Boa noite a todos. Good evening, Henry. Eu agradeço a todos por estarem aqui com a gente. Eu sou Alexandre Merofa. Eu vou contar um pouquinho da contextualização aqui nossa e já passo a palavra aí para a Patrícia, que vai conduzir o nosso evento aí com a nossa equipe. Muito bem, eu sou Alexandre Meroff, eu sou professor há 25 anos, e vocês não precisam duvidar disso, porque eu estou em sala de aula, incrivelmente, em São Paulo. Eu consegui agora e vou entrar em sala de aula hoje. Olha que coisa boa, pessoal. Já estamos vacinados, agora a gente já pode dar aula. Então eu vou entrar em aula daqui a pouquinho, e é por isso que eu vou fazer a apresentação do nosso evento. Na sequência, então, o pessoal vai conduzir. Eu sou professor há 25 anos, fui diretor da Universidade de São Judas e em 2019 eu fui convidado por um grupo de investidores para constituir uma hold de investimento na área de educação. E a nossa ideia é investir em empresas que têm o potencial de transformar a educação no Brasil. E um dos pontos que a gente entende que é importante para essa transformação é a gente trazer o que tem de mais moderno, mais interessante no mundo inteiro e disponibilizar essas iniciativas aqui no Brasil. E aí, conversando com a Patrícia, que foi diretora do Grupo Laurent por 8 anos, ela é doutora em finanças, tem uma sólida formação acadêmica, e nós discutimos com ela se ela toparia, então, conduzir a empresa que a gente entende que seria o nosso braço de tecnologia educacional. Então, mas com foco um pouco diferente. A nossa ideia nunca foi criar uma empresa de vendedora de software. Isso já tem várias empresas atuando no Brasil e a gente queria algo diferente. A nossa ideia era criar uma empresa que tivesse o foco pedagógico, então com uma estrutura robusta para que as escolas tivessem um suporte adequado para utilizar com o máximo potencial essas iniciativas que a gente viesse a trazer. Então, a Patrícia gostou muito da ideia e resolveu, então, fundar a Pro4Edu. Para vocês terem uma ideia, para cada iniciativa nossa, nós compomos uma equipe específica. Então, no caso da EduTem, que é o que nós vamos falar hoje aqui com vocês, né, a iniciativa que vai ser discutida, nós temos um corpo com 2 doutores em matemática, nós temos uma neurocientista, nós temos diversos professores na equipe, fora uma equipe inteira de suporte para que as escolas, ao aderirem a essa solução, tenham toda uma estrutura capaz de fazer com que essa escola tenha um melhor aproveitamento da iniciativa. Muito bem, e aí, por que nós escolhemos então a EduTem como uma das empresas, né, para a gente trabalhar aqui no Brasil? Eu tenho bastante similaridade, eu gosto muito da educação finlandesa, eu tive a oportunidade de fazer uma pós lá na Finlândia, conheço o método de ensino deles e realmente é incrível, é um país incrível com um foco muito interessante na área de educação. Eles se dedicam muito à educação e tiveram uma transformação importante nos últimos anos em função deste investimento. Então, foi o primeiro país que eu estive o ano passado para conversar com as empresas e lá eu conheci o Henry, que está aqui com a gente, presente, conheci o Henry pessoalmente, fiquei realmente encantado com a figura dele, que é um professor de carreira lá na Finlândia, é um cara apaixonado por educação, altamente dedicado. Estive em Turku, que é onde ele fica. Turku é uma cidade próxima a Helsinki, né, de 1 hora de trem, e realmente a equipe toda dele é muito bacana, tem o Eika, tem um monte de gente lá, realmente incrível. E a gente, na época, eu já no início do ano, a gente começou as tratativas e fechamos o contrato, então, de operação da EduTem no Brasil no meio do ano. A partir daí, iniciamos todo um trabalho de tradução da plataforma, porque ela estava disponível apenas em inglês, fizemos a tradução, está aí o Maurício, que foi o nosso responsável por toda a coordenação da tradução, Renato Mineiro e toda uma equipe aqui incrível aqui no Brasil, que ajudou a gente a ter esses mais de 200 mil exercícios traduzidos para a nossa língua e adequados ao nosso currículo aí. O que eu trouxe, então, da Finlândia, né, além da EduTem? Todo o know-how deles, então a forma que eles trabalham é muito interessante, a gente queria trazer isso para as escolas brasileiras. E aí iniciamos uma série de atividades, inclusive com pilotos patrocinados, coisas muito legais.
E esse aqui é o nosso trabalho aqui, e inclusive esse evento é uma das iniciativas que a gente tinha muita vontade de fazer. Tivemos condições de reunir os recursos para fazê-lo agora, então eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ter o Henry aqui com a gente, toda a nossa equipe, e essa é a nossa ideia desse evento, para que vocês possam, ao vivo, tudo bem que o Henry está lá na Finlândia, né? Mas ele está ao vivo, ele está aí para responder, e a gente queria um evento diferente, pessoal. Eu, como fundador da Base, né, falei para a Patrícia, eu não quero uma palestra. Palestra é coisa chata, a gente está lotado na internet, está saturado. Eu quero um bate-papo. Ah, mas tem a língua, tudo bem, a gente tem aí o Maurício, que é um recurso incrível, ele vai fazer a tradução para a gente. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência, porque a gente fala em português, depois o Maurício traduz para o inglês. Quem quiser se arriscar, gente, e falar direto com ele em inglês, fique à vontade, é bom para treinar. Então, quem tiver a fim de falar inglês com ele já pode falar também. E o Maurício vai traduzindo tanto de português para inglês quanto de inglês para português. Então, quem quiser falar direto com ele em inglês vai poder fazer a pergunta diretamente a ele, e o Maurício vai coordenar as traduções. E essa era a minha fala, gente. Vou passar a palavra, então, para a professora Patrícia. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo incrível trabalho que você está fazendo. Eu estou realmente impressionado. Diversos representantes aqui de escolas particulares e públicas. Estou vendo aí gente importante aí na sala, gente, que eu passei agora o olho rapidinho, bastante gente importante. Obrigado, viu, pessoal, por estarem aqui. E é isso aí, Patrícia. Toca aí a tua reunião. A reunião é sua e da sua equipe. Obrigado, gente. Muito obrigada, Merofa. Obrigada pela oportunidade, pelo desafio colocado lá há 2 anos, né? E foi absolutamente tentador. E quando eu disse que eu ia abraçar, de fato eu abraço com toda a paixão. E a realização desse evento é a comprovação de que eu fiz a escolha certa, né? Agradecer a nossa audiência qualificada, particularmente ao Henry, que se dispôs, porque, pessoal, ele está na Finlândia e lá já passa da meia-noite. Então, é uma oportunidade de fato única que a gente tem, e ele fez isso em respeito à nossa dinâmica, porque nós explicamos que era um público que atuava na área de gestão e que era muito importante que vocês estivessem num momento muito livres e focados para que a gente pudesse conduzir essa conversa. Então, a ideia desse evento, que a gente está chamando de uma rodada de conversa, é de fato oferecer uma experiência única e diferenciada, né? Porque uma vez que a gente está frente a frente com esse cara que é o idealizador, né, do nosso caderno digital de atividades matemáticas, ele tem um olhar que vai para além da questão do acadêmico, ele tem uma visão muito prática, né, de como esse instrumento pedagógico funciona, e tem a bagagem aí dos 15 anos, né? Esse caderno não é uma criação recente, ele não foi criado para cobrir a lacuna da pandemia, pelo contrário, ele nasceu de pesquisa, né? E ele em sala de aula, e aí o Henry vai discorrer bastante sobre isso, sobre as inspirações dele e principalmente sobre os pilares pedagógicos, sem perder de vista, né, que quando a gente fala de um instrumento pedagógico como esse, nós estamos olhando para a comunidade escolar como um todo. Então, vocês vão perceber a preocupação deles ao pensar no professor, no ativo mais importante do professor, que é economizar tempo, né? Isso, enquanto gestora, né, a gente entende como uma eficiência operacional, uma vez que você tem um professor menos atolado em papéis, você tem ele mais livre para pensar e, de fato, aplicar as metodologias, as técnicas pedagógicas e atribuir uma atenção personalizada aos alunos, né? Isso ficou muito evidente nesses 2 anos que nós vimos trabalhando aí no ambiente digital, né? Isso tem demandado fortemente dos professores um olhar mais atento para essa questão da necessidade individual, né? Cada aluno tem lá o seu grupo de competências digitais onde navegam, apesar de terem muita facilidade, né? Eles ainda precisam de uma assistência no quesito atenção, foco, né? Tudo isso tem sido competências que a gente tem observado aí como muito latentes a partir do momento que a gente trabalha num ambiente remoto, né? Então, a Proforedu nasceu dessa inquietação, né, da ideia de uma necessidade de adaptar um modelo educacional
que consiga dar conta de uma combinação ótima, por exemplo, de integração de espaços, ajuste de tempo, adaptação e exploração de metodologias que sejam capazes mesmo de oferecer experiência de aprendizagem adequada às necessidades e possibilidades de cada estudante, pensando que o nosso Brasil aqui, né, são várias realidades em determinadas regiões, né, e não é fácil. Então, o que eu imagino? Né? Hoje não faz sentido nós nos debruçarmos em sistemas uniformes, estruturas lineares, né, para atender a esses anseios dos nossos jovens aprendentes, né, aprendizes. Porque eles já chegaram nesse mundo hiperconectado, né, que oferece um incontável universo de possibilidades de acesso à informação, por meio de redes sociais, comunidades virtuais aí dedicadas para temáticas específicas, isso eles conseguem navegar muito bem. Mas a transposição de tudo isso para a sua formação, para os estudos, né, na área formal, vamos dizer especificamente de matemática, é um caminho que eles precisam de um apoio e de ser conduzidos para isso. Não significa que que é uma geração de nativos digitais, que eles conseguem fazer essa transposição para ter aí uma autonomia e ter um rendimento interessante nos seus estudos, né? Então, a partir desse grande ponto de interrogação, como é que chegamos nessa combinação, né, de vários fatores para oferecer uma experiência significativa e que faça sentido não só para o aprendente, né, mas também para as famílias, gestores, professores, coordenadores. E aí, o que significa EduTem, do ponto de vista da Proforedu? É justamente a materialização dessa ideia, né? Quando traz o caderno digital, inspirado nessa atividade de jogos, que hoje já está adaptado à nossa realidade. Quando eu digo adaptado, vai além da questão da tradução, tá, pessoal? A gente tem aí uma equipe de matemáticos que trabalhou muito na ideia do contexto, né? Isso foi o maior tempo demandado aqui da nossa equipe, que de fato a gente tivesse o caderno adaptado para a realidade brasileira, atendendo aí as premissas de BNCC e já no nosso idioma. E a premissa principal de EduTem, justamente, é o reforço positivo. Independente de quem está ali exercendo as atividades, né? Existe um sistema de pontuação, mas a ideia não é que ele seja um diamante sempre. A ideia é que o aluno seja reconhecido por cada pequeno progresso que ele tenha feito. E isso vai se transformando movendo essa força e diminuir aquele trauma clássico da matemática e que os alunos entendam assim: eu sou capaz de aprender matemática, né? Então, é sobre isso que o Henry vai discorrer. Então, eu passo a palavra ao Maurício, para contextualizar sobre tudo que nós falamos aqui para o Henry e combinar aí como que vai ser essa dinâmica. A todos os convidados aqui na sala VIP, sintam-se à vontade no momento das perguntas para verbalizar diretamente em inglês, ou o Maurício está aí para nos assistir, tá bem? Então, vamos lá, que tenhamos uma excelente rodada de conversas. Muito obrigada, Henry. Maurício. Boa noite, pessoal. Então, só vou contextualizar tudo que foi falado rapidinho para o Henry e vou passar a palavra para ele. Como o Merofa já apontou, peço um pouco de paciência. Creio que alguns de vocês têm a compreensão do que está sendo falado, mas outros não. Então, para todo mundo ficar na mesma página, eu vou traduzir aos pouquinhos. Eu já combinei com ele como que a gente vai fazer. So, Henry, just to put you in the same page, as I was talking to you before, Merofa started explaining a little bit that he has been to Finland. He talked to you personally, and he was just in love with EduTem. And after that, Patricia explained how EduTem works for our next generation of young students who are very, very integrated with social networks and all this media universe. And now it's your turn to talk a little bit about EduTem and about your experiences in methodologies in the classroom. That's great. Thank you so much, and greetings from Finland. Okay. So, do you want to translate everything, or shall I just keep going on? No, you can go on. Okay. So, I'm not sure if you are visual or auditory learners, but I will share my screen to
to kind of for those of you who are more of like visual learners. So one moment. Então, pessoal, ele deu saudações para todos da Finlândia, falou que lá tá um pouquinho frio e que ele vai compartilhar a tela porque ele não sabe quem é mais visual, quem é mais auditivo, então ele vai usar as duas abordagens para falar com a gente. So can you see the slides? Yes. Wonderful, thank you. All right. Before we go into Finland, Matt, I would like to say something about Finland. So this is how Finland looks right now. The summer is the most beautiful season that is going on right now. But in 6 months, the country will look like this. Então ele começou falando que a Finlândia, nesse momento agora, está como no slide anterior, que o verão é a estação do ano mais bonita para ele, que daqui 6 meses eles estarão debaixo de neve, como esse segundo slide. And in the summertime, there are big animals in the forests, wolves and not polar bears. You might hear about that, but we are way too short for that. But normal bears, yes. And we also have some really impressive buildings. This is actually Turku Castle, one of the oldest buildings in the country, which is more than 700 years old. Ele prosseguiu falando das estações do ano, que no verão é muito comum eles encontrarem ursos por lá, não ursos polares, mas ursos comuns, como ele chamou. E essa segunda imagem é o Castelo de Turku, que é de onde ele está falando, onde fica a Universidade de Turku, que desenvolveu o EduTem e algumas outras ferramentas tecnológicas para a sala de aula. And here's an interesting detail about Finland. Did you know that Santa Claus lives in Finland? E agora ele também está pontuando que o Papai Noel mora na Finlândia durante o ano e está ilustrando com a imagem que vocês estão vendo. Now that you know almost all important details about Finland, but how many of you can actually place it in the map? You are over there in Brazil. I actually visited Sao Paulo just before the pandemic, and it was really wonderful trip, one of the highlights in my life actually. But what about Finland? How many you can place it up here? So we are very, very far away. Ele começou pontuando que ele já esteve aqui em São Paulo no ano passado, um pouco antes da pandemia começar. E ele antes queria saber quantos de vocês conseguiam apontar no mapa onde fica a Finlândia. E aí depois ele mostrou que fica ali em cima, já quase no Círculo Polar. E ele falou que a gente está realmente muito longe e realmente a gente tem um oceano e um continente de distância. So today I'm going to talk to you about the education system in Finland. But the reason why the system is like it is today is that we simply cannot afford to have a great education system. Ele falou que agora ele vai começar a falar dos sistemas de educação e que a Finlândia não consegue arcar com o melhor sistema de educação que existe. So the reason is that we are a really small country. Basically, we are smaller than many cities in Brazil, just 5 million people. And we are way up north. We are not in the core of Europe, and we don't have any natural resources, no oil or anything. Ele falou que a Finlândia é um país muito pequeno, apenas com 5 milhões de habitantes, menor que muitas cidades aqui do Brasil, e que eles não têm muito recurso, não tem petróleo, e enfim, outros recursos que podem fazer a economia girar. So to compete in the global marketplace, we made our people our competitive advantage. E agora, para eles conseguirem competir no mercado de trabalho, eles acharam uma alternativa que seria capacitar os cidadãos finlandeses. So this is like the school looked like roughly 50 years ago. Then the education system was very, very typical to many countries today. There was this school inspection agency in the government that was controlling schools top down. Ele está pontuando como era a escola finlandesa alguns anos atrás. No slide está escrito que essa foto é de 4 anos depois que a Finlândia conseguiu sua independência da Rússia. E esse modelo de sala de aula ainda é adotado em alguns países. E esse era o modelo que eles adotavam lá no século passado. But then, roughly 50 years ago, something wonderful happened. The leaders of the nation decided that
this is not the right way to arrange education. The actual people who are able to make post impact are those who are in the classrooms, and they are the teachers. E mais ou menos uns 50 anos atrás, eles perceberam que este não era um modelo apropriado para a gente discutir educação e nem para a gente promover educação em um país que queria capacitar os cidadãos. Então, eles começaram a mudar essa perspectiva através do professor, que seria a figura central nesse começo. So what happened was that the entire education system was reformed. First, the school inspection agency, the government, that was completely shut down. Então, ele falou que a primeira coisa que eles fizeram foi as inspeções do governo na escola. Então, o sistema finlandês que vigorava na época foi derrubado. And then the municipalities were given the full control and authority and responsibility to arrange education for their people. Então, os municípios receberam total autonomia para fazer todo o manejo da educação, cada um em sua região, sem seguir nenhum sistema que tinha sido derrubado anteriormente. And the government formed this new national agency for education that was supposed to help and support the schools, not to control them. A Agência Nacional de Educação Finlandesa foi criada com o objetivo de oferecer suporte às escolas, mas nunca controlar como a educação seria feita. And the last step, and I think this was the most important, was that to ensure high quality education, the teachers were actually required to have very, very high degree of education, master of education, to be able to carry the responsibility to educate the children. E o último ponto que ele acha mais importante é que os professores, a partir daquele momento, começaram a ser obrigados a ter um nível altíssimo de educação. Aqui no slide está escrito que eles precisariam ser no mínimo mestres para poder lecionar. So in this system, it's not easy to become a classroom teacher. You have to first to get accepted into the Masters of Education program in the universities, and you also have to have the motivation to actually do the 5-year university degree to become a classroom teacher. Nesse sistema que foi montado, para alguém virar professor, realmente tem que ser um chamado interno, tem que ser alguma coisa que a pessoa realmente queira, uma vocação, porque teria que passar no mínimo mais 5 anos estudando para chegar ao nível acadêmico esperado para poder lecionar na Finlândia. So basically, this system ensures that the teachers are very smart. They have completed the master's degree. If they can't do that, then they will not pass. And it also means that they are highly motivated to become teachers, because it's not easy to become a classroom teacher. Como resumo da ópera, os professores, além de ser muito inteligentes, dotados das capacidades técnicas que já era esperado, eles também eram muito motivados, porque eles precisavam enfrentar toda essa caminhada para chegar até a sala de aula. And the last step is that a National Agency for Education is supporting the schools, and the school's job is to support the teachers, not to control them. E ele também ressaltou esse ponto da Agência Nacional de Educação na Finlândia, que a Agência Nacional fazia o suporte para as escolas e as escolas faziam o suporte para o professor, mas em nenhum momento havia o controle. Nem as escolas controlavam os professores, nem a agência controlava as escolas. And again, being autonomous for a teacher means that teachers are ultimately responsible of arranging or deciding how they want to arrange teaching for their classes. This means that teachers in classrooms next to each other may have completely different methods, completely different tools, because each teacher is responsible of deciding what kind of methods they want to use with their children. E também foi promovida a autonomia para os professores, então eles podiam escolher qualquer método ou ferramenta que eles queriam usar em sala de aula, e isso não era de nenhuma forma, não tinha nenhum tipo de represália em relação a isso. And if you consider that, oh no, this cannot work in Brazil, for example, it was not easy for us. The transition took more than 10 years in Finland to become reality in the schools. E se vocês forem pensar, isso nunca funcionaria no Brasil, ele também pontuou que todo esse modelo foi implementado em cerca de 10 anos, então levou uma década para que tudo isso começasse a dar algum tipo de resultado, então é completamente possível.
So this is how the education system looks like overall right now. It's pretty similar to many other countries. Então, é assim que o sistema educacional funciona hoje na Finlândia. Do lado direito vocês podem ver uma tabela com os graus acadêmicos, então desde do primário até o doutorado. Do lado esquerdo, a frase escrita como funciona a educação na Finlândia hoje, que estão os alunos usando notebooks para poder fazer provas ou enfim, algum tipo de atividade. So one thing that is not that typical in many other countries is that when you choose academic track or vocational track after the comprehensive school, it's actually important that you are able to change the tracks whenever you want. You can start in academic degree and jump later on a vocational track and even back if you want. It's up to you. And this is actually a very important facet of the system in Finland. Então, a coluna da direita apresenta o que seria nossa licenciatura e a coluna do meio apresenta o que seria o nosso bacharelado. E ele falou que você pode fazer essa mudança em qualquer momento, em qualquer momento desejado. All right. So let's go to see the different detailed aspects about how it works in Finland today. Então a gente vai dar uma passada em como são os aspectos da educação finlandesa hoje, como que eles abordam hoje a educação. So the first topic is that the entire education system is aimed to help children to be regarded as they are, and the school should be not a stressful place, because many studies show that if learning is stressful, it will actually result in less learning. Então, o primeiro passo é deixar as crianças, os alunos serem quem eles são de fato, num ambiente completamente sem estresse, porque se houver estresse no sistema educacional, isso significa um aprendizado menor. And actually in Finland, school starts quite late compared to many other countries. The first grade starts when you turn 7, and there is very little formal education before that age. Então ele falou que o primeiro ano na educação na Finlândia começa mais ou menos na idade de 7 anos, que é um pouco diferente dos outros países ao redor do mundo. So in Finland, when children start school, it's actually very typical that most of them do not know how to read at that point yet. Quando as crianças começam, elas ainda não sabem como aprender e nem como ler, e eles vão ser levados por todo esse caminho sem o estresse. We already talked about the autonomous teachers and the authorities supporting the schools. But let's go into next line. Assessment is for verifying that learning happens, not to grade children. Então, ele falou sobre autonomia, e uma questão que eles fazem lá seria o equivalente às nossas provas, que elas não servem para medir a nota dos alunos, mas sim para saber se os alunos efetivamente aprenderam ou não. So there are exams, there are assessments, yes. Again, teachers are free to decide how they want to do that or how often. But the point is that it's for the teacher to understand what is the situation for each student, so that they can give customized and personalized support for each student. Então, existem sim provas que nem a gente usa aqui no Brasil, mas fica completamente à disposição do professor, se ele quer ou não aplicar esse tipo de modelo, ou se ele quer fazer alguma dinâmica diferente, o professor é completamente livre de acordo com cada turma e com cada aluno. And teachers are also encouraged, and also in the university degree, they are taught to use many different ways to teach different topics. One reason is that, again, there are studies that show that this kind of multimodal learning or blended learning is a very effective way to make learning happen. Na universidade, os professores também são encorajados a aplicar diferentes metodologias, diferentes ferramentas para realmente validar o aprendizado dos alunos. So, for example, if you look at the picture in the background, the teacher is having a small group of students there. And the topic could be anything. It could be mathematics, it could be science, it could be language, anything, or art. And
in this case, the teachers decided to conduct this class in nature. E se a gente olhar na imagem de fundo do slide, essa aula que está sendo dada, ela pode ser sobre qualquer matéria, desde matemática até ciências ou literatura, sendo que foi a escolha do professor ter uma aula na natureza ao ar livre. Yes. Then the last 2 points are very important as well. Science there means that actually Finland is researching, learning and teaching and everything that's happening in education all the time. All the major universities in Finland are tasked to study education. Então, e agora sobre as ciências, ciência como um todo, todas as escolas na Finlândia são estimuladas a estudar a questão da divulgação científica e como é feita a ciência. And one aspect of this, of course, is that because the universities are also responsible for the teacher training, the universities are giving the Masters of Education degrees for the classroom teachers. They are also constantly updating those university courses to reflect the findings of the research and science side. Como resultado desse estímulo à ciência, as faculdades na Finlândia são praticamente anualmente atualizadas a sempre mudar o seu curso e sua grade com o resultado das pesquisas que acontecem nas escolas. And the last point, modern tools, means that we in Finland, we like to use modern tools for everything that happens in the country, and education is no different. So this means that the teachers and the schools, they are encouraged to use all kinds of tools, computers and other digital tools as well, to improve education. O último ponto desse slide seriam as ferramentas modernas, que lá na Finlândia eles usam para todos os ramos da economia, educação não seria diferente. Eles são estimulados a usar desde computadores até outro tipo de tecnologia para ajudar o aprendizado dos alunos na Finlândia. And the result is quite famous. In this graph, we have something called learning productivity, means that we take the PISA score and then we divide that by the amount of time children are spent both in school and outside school to learn. Então, como resultado de tudo isso, para fazer um apanhado geral, eles fizeram um estudo comparando a pontuação de PISA em relação ao tempo que os alunos efetivamente ficaram aprendendo em horas, que vocês podem ver que são as linhas em azul, e as linhas em amarelo são o tempo que os alunos estudam depois da escola. E os pontinhos, os losangos vermelhos, são os pontos, no sentido de como se fosse nossos pontos de 0 a 10, em ciências, no total das horas de aprendizado. Então, a gente consegue perceber um apanhado de vários países aí embaixo. So there are many other countries who are doing really well in PISA as well. But if you look at this graph, you can see that those children actually spend much more of their free time on formal learning as well, meaning that the children in Finland have much more free time to do whatever they want. And this is kind of the point of the society in Finland. We want to maximize the happiness of everybody, including children. E o que eles perceberam é que nos países que os alunos ficaram mais tempo estudando fora da escola, os resultados não foram tão bons quanto os países que os alunos têm mais tempo livre para poder fazer quaisquer outras atividades. E esse é o objetivo deles, é deixar os alunos livres para eles poderem aproveitar da maneira que eles quiserem, promovendo a felicidade dentro do país. And let's face it, it's obvious. If you force children to learn, the learning results will be less. If we encourage them to learn and they can spend less time on that, they will actually learn much faster. E a conclusão é óbvia: se nós forçarmos as crianças a aprenderem por meio da força mesmo, eles não vão ter o mesmo resultado que se eles puderem se divertir depois do aprendizado, ou se o aprendizado não tiver tanto estresse. So one specific and clear problem related to this stressful education is math anxiety. Então, e um problema global relacionado a forçar os alunos a aprender ou a ficar bastante tempo na escola é a ansiedade matemática, que a gente vai conversar agora.
I'm sure that all of us in this call have experienced math anxiety. It means that math sometimes, even if you're really good at mathematics, still at some points it can feel very frustrating and even scary that you are trying to solve something that you are not skilled yet. Ansiedade matemática, basicamente, ele disse que todos nós já devemos ter experienciado em algum momento, que é quando mesmo as pessoas que estão muito boas em matemática não conseguem resolver algum problema simples que elas resolveriam em um ambiente que elas estariam menos estressadas ou mais confortáveis em fazer. And there's research about this, and it's actually a huge problem. In this chart, we can see that in study, 90% of students said that math anxiety was moderate, high, or extremely high. E eles fizeram um estudo relacionado à ansiedade matemática, onde vocês podem ver a variação até de sem nenhuma ansiedade com 0%, passando por ansiedade muito baixa, ansiedade moderada, ansiedade alta e ansiedade extremamente alta. E eles perceberam que a maioria dos alunos está na linha da ansiedade matemática alta. Então, eles começaram a perceber que mesmo com toda essa abordagem, os alunos ainda não estavam 100% confortáveis em aprender matemática. And clearly, this has a big impact on learning mathematics. If the learning itself is stressful, you will learn less. And this means that if we can find some solution that makes mathematics learning even slightly more enjoyable, we will actually see big impact on learning results. E como resultado da ansiedade matemática, claramente os alunos aprendem menos. Então, eles começaram a pensar em uma solução que unisse o aprendizado da matemática a um aprendizado um pouco mais tranquilo, um pouco menos estressante para os alunos. So we can help the 90% of children who are suffering from math anxiety. Então, só para fechar esse estudo, eles concluíram que cerca de 90% dos alunos da pesquisa estavam sofrendo com algum grau de ansiedade matemática. So let's go to our solution. So we are a spin-off from University of Turku. No relation to Turkey. Turku is former capital of Finland. Então, vou começar a explicar qual foi a solução que eles encontraram para esse tipo de problema. Então, eles, enquanto Universidade de Turku, ele pediu para não confundir com a Turquia, fazendo uma piada com Turkey em inglês. Vai explicar qual foi a solução que eles encontraram, que nesse caso vai ser o EduTem Playground. And what we do is that we provide this digital learning innovation developed at the university based on more than 15 years of research and development to countries around the world. Então, eles desenvolveram essa solução baseada em mais de 15 anos de pesquisa em países sobre aprendizado de matemática, em países no redor do mundo inteiro, em todos os continentes. And the reason is that it's by far the most popular tool among Finnish teachers, with more than 700,000 users around the world. And we want to help children and schools and teachers around the world with this innovation. E eles querem ajudar alunos e professores do mundo inteiro com essa inovação, e eles escolheram a matemática porque é uma disciplina global. So, simply put, it's built on the Finnish education principles that we already talked about. So the idea is that with this digital tool, it's possible to bring a small piece of Finnish education system in your classroom in any country. Então, seguindo aqueles princípios que a gente conversou nos slides anteriores, o EduTem também foi desenvolvido e esses princípios podem ser aplicados em qualquer país do mundo inteiro. So what is it then? Well, you can think of it as a digital exercise book. Então, ele pergunta o que é o EduTem. E resumindo bem o conceito do que seria, é um caderno digital para ensino fundamental do 1º ao 9º ano. So it includes more than 200,000 exercises for children that cover entire weekly programs for grades 1 to 9, and actually 10 and 12 are coming soon. Então, como disse anteriormente, é um caderno digital que contempla mais de 200 mil exercícios que cobrem toda a gama coberta no ensino fundamental, e isso é adaptado de país para país.
Ele também falou que o ensino médio está sendo desenvolvido com base em pesquisas. And now many of you might ask that, okay, that's great, but it works in Finland, but does it work in other countries? Does it work in Brazil? Então, vocês devem estar se perguntando agora, ok, muito boa a ideia da solução, mas funciona na Finlândia. Será que funcionaria em outros países, como o Brasil? And that's an excellent question, and the answer is no, it does not work unless it's adapted to reality in Brazil. E a resposta é que não funcionaria no modelo finlandês, por isso que está sendo adaptada para o Brasil. And the solution that we have for this is that the system is highly adaptable. And what we do is that we provide the existing content library that is fully aligned with any target curriculum. And for example, Eduten Playground is available aligned with BNCC. Então, por exemplo, a ferramenta é completamente adaptável para qualquer país do mundo. E aqui no Brasil, ela está adaptada, inclusive, para a BNCC. And thanks to our great partner, Pro2Edu, it's also completely available in Portuguese as well. E graças à parceria com a Pro4Edu, também está disponível em português. But the benefits are the same ones that are enjoyed by Finnish teachers. For teacher, the point what we're trying to do is that we help the teachers to understand the students better in less time. Pensando nos professores, a maior qualidade do Eduten é entender os alunos e as dificuldades dos alunos em um período de tempo muito pequeno. And of course, all of this is based on university research. We have dozens and dozens of published peer-reviewed university studies proving Eduten Playground's impact. Here's one of the latest ones just before the pandemic. E como resultado dessa adaptação, eles estão fazendo vários estudos, sendo que os últimos apontam que a fluência matemática dos alunos aumentou em 20,1% e o número de erros diminuiu em 16,4%. Yes, just 6 weeks and we were able to see more than 20% increase on learning results. Então, depois de 6 semanas, a gente consegue ver, em média, 20% de aumento na fluência matemática de todos os alunos. So, the pedagogical or the classroom model is quite simple. Basically, we blend the usage of whatever learning methods you are using right now. I mean, the same books, the same materials, just replace one mathematics lesson per week with digital exercises. E como foi essa adaptação? Como que isso gerou todo esse aumento na fluência matemática dos alunos? Ele explica. Vocês podem ver no slide, a gente tem uma agenda da semana, de segunda até sexta, e em uma aula de matemática da semana, ele substituiu o método tradicional pelo uso da ferramenta Eduten, sendo que os outros dias, o método tradicional que eles já usavam foi mantido. So this way you are able to use the same materials, the same methods that you are already used to, but Eduten Playground will supercharge the weekly program for the students and the teachers. Ou seja, os professores podem continuar usando a mesma metodologia, as mesmas ferramentas, as mesmas abordagens que já venham usando, porém, se ao implementar uma ferramenta pedagógica como essa, um dia da semana, vai potencializar o resultado de aprendizagem dos alunos. And it also works in very well, almost basically the same way with remote learning or blended learning. So in this case, the communication channel with the student, from the teacher to students, has to be arranged some way, but Eduten Playground itself will work just as well in remote mode. E a ferramenta também funciona de maneira remota, com a mesma eficácia que de maneira presencial. A única diferença é que a comunicação, obviamente, do professor com os alunos acontecerá de maneira remota. And I want to emphasize here that both of this classroom model and the remote model, these are examples. The power of Eduten Playground is the flexibility. The teacher is able to use it any way they like. Some like to use it just for homework. Some like to use it for many times a week and not homework at all. And all of that is fine. This is up to you. Eduten Playground will support you the way you need it.
E o poder de ferramentas e o poder de ferramentas digitais, especialmente como o EduTem, é a flexibilidade que o professor pode escolher. Então, ele apontou exemplo de o professor que usa uma vez por semana, como ele apontou no slide anterior, até professores que vão usar todas as semanas como lição de casa, ou até professores que vão usar como prova. And the power of this model is that we can actually show with research studies that the amount of exercises the children are receiving when they're using this weekly mode is many times higher than they would exercise with, for example, pen and paper. Então, como resultado dessas abordagens que ele falou anteriormente, aí no gráfico vocês podem ver a comparação da matemática finlandesa com o Khan Academy, seria que os alunos estão fazendo muito mais exercícios do que eles fariam com caneta e papel. And there are many reasons why we can show this kind of numbers. I mean, 260 exercises per week per student, and that's average. That also includes the lazy ones. Então, existem várias formas de demonstrar o aumento de exercícios pelos alunos, e uma dessas é esse gráfico que eles avaliaram que cada aluno faz em média 60 exercícios por semana de matemática. The main reason for this is that when you combine playing games and learning in a meaningful way, children get really, really excited. E o motivo disso, dos alunos fazerem mais exercícios, é porque quando nós combinamos o aprendizado em matemática com algo divertido, as crianças realmente conseguem entender um sentido para aquilo e ficam animadas em aprender. We have so many wonderful comments from children and teachers, of course. On this screen, the first one is my favorite. The girl was saying that, I love that I can see how well I'm doing. E ele pegou vários comentários de alunos que usaram esse tipo de ferramenta, especialmente o EduTem, e colocou alguns aqui. Ele falou que o preferido dele é o primeiro, que a garota falou que ela adora ver o progresso dela, o quanto ela está evoluindo. This means that the powerful gamification system in EduTem Playground is very easy for the teachers to use to set goals for the students and for the students to completely understand how much do they need to do to have achieved the goal that was set by the teacher. E essa é a prova até para os professores compreenderem que os próprios alunos ficam mais inteirados e com mais vontade de aprender matemática através desse tipo de ferramenta. In this way, we will actually make the children be active owners and controlling their own learning experience, and this will actually have a huge impact on learning motivation and working motivation as well. E com esse tipo de abordagem, os alunos tornam-se realmente donos do seu próprio aprendizado. Então, eles ficam muito mais motivados em continuar aprendendo. So, for teachers, the idea is that we provide a tool that is very easy to use, very easy to learn, even if you don't understand or if you don't care about computers that much. It's still very easy to use. Já pensando pelo lado dos professores, a ferramenta foi desenvolvida de uma forma que todo professor conseguisse usar, mesmo que não tenha tanto afinidade com tecnologia. And one important part here, of course, is our excellent partner network. And in Brazil, the experts at Pro2Edu are able to help any teacher with any problems that they might have. E também, a exemplo disso, de qualquer professor pode usar, a abordagem da Pro4Edu funciona com qualquer professor que queira usar o EduTem, desde os que têm mais facilidade com tecnologia até aqueles que não são muito adeptos a esse tipo de metodologia. But on the teacher side, it's very easy to learn. It's very easy to set goals every week for the students, but the power comes from learning analytics. E já pensando mais objetivamente na visão do professor, óbvio, o professor tem autonomia de usar da maneira que ele bem entender, porém, o poder desse tipo de ferramenta realmente aparece na análise de dados dos alunos. And the idea is that instead of constantly trying to keep up what is the current situation for each student, the teacher will just get that information for free from the data that system sees when kids are practicing the digital exercises. Então, com a análise de dados dos alunos, a análise do aprendizado, o professor consegue decidir qual a melhor estratégia para cada aluno que ele queira abordar,
E esse tipo de dado é fornecido de maneira gratuita e praticamente sem nenhum esforço do professor, basta alguns cliques na ferramenta para que ele consiga obter os dados de cada aluno. And this, of course, means that the teachers can use much more of their time or actually interacting with the students, supporting each student. Como consequência, os professores conseguem interagir muito mais com os alunos e oferecer suporte a cada um dos alunos de uma forma mais individual. So, recapping, we try to provide big value for every stakeholder in education. E, para recapitular, quando eles desenvolvem ferramentas tecnológicas, em especial o EduTem, eles conseguem, eles visam atender a todos os participantes da educação. Então, os alunos, os professores, os gestores, os diretores, então eles pensam num cenário como um todo. Yes, I think you covered this students and the teachers already, but for parents as well, it's very important to realize that in many countries outside of Finland, private schools have a big role in the education system. E, claro, além além das pessoas que ele citou anteriormente, então professores, gestores e alunos, ele também falou da figura dos pais, que eles também pensam em atingir os pais com esse tipo de ferramenta, e, inclusive nas escolas privadas. Finland basically has no private schools at all. There are a couple, but they are completely irrelevant in the grand scheme of things. All schools in Finland are public, but outside of Finland and outside of Europe, this is not true. And what we do is that we provide tools for the teachers to provide information to the parents. Ele ressaltou o porquê das escolas privadas serem importantes e ser um desafio para eles, porque na Finlândia não existem escolas privadas, todas as escolas são públicas, e para atingir esse tipo de público das escolas privadas, eles pensam na figura dos pais. Então, como estabelecer uma boa comunicação com os pais? Yes, and the last spot, of course, we want to help the school leaders as well by providing school-level analytics. From the same data that we collect for the classroom analytics for the teachers, we also can provide, and we do provide dashboards for school leaders to see how the different classes are doing. E já na visão do gestor, eles também pensam na mesma análise de dados que o professor tem acesso, porém, um universo maior, no universo macro, que os gestores têm a visão da escola como um todo, para poder melhorar o aprendizado dos alunos e, consequentemente, os números da escola. So, using these kind of dashboards, school leaders can see how schools are doing, or even how several schools are doing at the same time. And this enables data-driven leadership. E usando esse tipo de cenário, os gestores de escola conseguem perceber o cenário de cada escola, pensando em gestores de apenas uma ou até de sistemas de ensino complexos. Yes, so in a nutshell, this is Finland Math. These are the benefits for different stakeholders. And what we do in Finland, we love to help people. We want to enable and improve the lives of others by providing these innovations that we have. So this is why we are bringing Finland Math to Brazil as well. Em resumo, essa é a metodologia e abordagem finlandesa, mas eles também amam ajudar da maneira que eles podem cidadãos do mundo inteiro, por isso que eles estão trazendo esse tipo de ferramenta aqui para o Brasil. So, if this was interesting, we would propose to have a research pilot with your school and EduTen and University of Turku, meaning that completing this short pilot by Pro4Edu, you will actually get a report from University of Turku about the data collected during the pilot with your students and teachers. E se toda essa abordagem e toda essa explicação atraiu vocês, vocês podem entrar em contato com a Pro4Edu para agendar um que nós chamamos de projeto piloto, que basicamente significa 4
lições semanais, e no final terá toda uma análise de dados pela Universidade de Turku, assim como ele mencionou durante a apresentação. So yes, this was in a nutshell what I was wanted to tell you today. So muito obrigado. This was very good, but if you have any questions, I would be glad to answer them. Então, esse é o resumo da matemática finlandesa, da metodologia finlandesa, era o que ele tinha para trazer hoje para nós. Está agradecendo, muito obrigado, como vocês perceberam, e está abrindo espaço agora para perguntas. So, Emrin, just to let you know, we are already selecting the questions. There are going to be at least 5 questions for you, as we're selecting. Wonderful. Okay, so I'm just waiting for the guys here to send me the questions, and I can translate to you. Or if someone wants to speak, they are allowed to speak as well. Acho que é importante ressaltar que toda essa apresentação do Henry foi baseada nas questões que foram enviadas por vocês quando se inscreveram. Então, nós compilamos aquelas perguntas, encaminhamos para ele e ele procurou fazer essa apresentação numa forma de responder os principais pontos. A gente pegou 17, 18 perguntas, enfim, 20 perguntas que foram, algumas repetiam, né? Encaminhamos para ele e essa apresentação foi o resultado disso. Agora, eu acho que a gente podia discutir um pouquinho e ver quais perguntas são interessantes fazer para ele. Eu acho que mais do que compilar e encaminhar uma quantidade de perguntas, a gente já podia aqui conversando com o público e já interagindo. Marlos has explained that this presentation you've just shown us is a compilation of all those questions that I sent to you before. So he's saying that you actually answered a lot of questions in the presentation, and now we're opening for a more specific discussion for the things that were not talked during the presentation. É importante, Marlos, essa sua colocação, né, e que ficou claro para nós, porque nós analisamos o material e o Henry já conduziu a apresentação para atender as primeiras questões que apareceram lá no momento da inscrição de cada um de vocês. Eu gostaria de chamar a atenção particularmente para essa última etapa, onde ele coloca a apresentação dos stakeholders, né? Eu entendo que esse é um ponto que converge aí para boa parte das questões que nós vimos, porque nós recebemos muita coisa do tipo, como é que um instrumento como esse, como é que a EduTen pode ajudar a minha escola? Então, até refletimos aqui entre nós a ideia de que essa ajuda a partir da diferenciação. Como é que a minha escola, com uma base tecnológica, né, um instrumental tecnológico associado a um instrumento pedagógico que tenha sustentação acadêmica, que tenha uma vida já comprovada, né, são 15 anos e comprovação de resultados, isso é importante. Como transformar isso em uma proposta de valor para as famílias, né, num momento em que, eventualmente, elas podem questionar, né, diante do atual cenário, como é que as escolas podem se colocar para suas famílias, como assim, de uma maneira diferenciada. E quando eu digo diferenciada, vai para além dessa questão do atendimento singular para as necessidades dos alunos, mas assim, dizer que a escola abraça a tecnologia, de fato, como um meio para entregar um produto final, que é, no caso, a educação, de valor superior, né? So Patricia pointed the stakeholder scenario that you've shown us in the end of the presentation, and she asked, how can we embrace the school's image or picture with the parents? Like, how can we embrace technology to put value in the school, to make the school different compared to the others? Yes, this is a very, very important question. Thank you, Patricia. So I have to say that 3 years ago, this idea was completely strange for me, because
in Finland, the best school is the closest one. All of them are excellent. You just take your kids to the closest one, that's it. But in many other places, there's a competition between schools. And the schools need to somehow signal that they are providing a very good value compared to other schools. And I think that we have already seen in Brazil also and many other countries that schools that are forward-looking, they are always trying new things. They are experimenting with things. They are trying to move forward instead of just keeping what they have. Those kind of schools really can show to the parents, to the customers, that this kind of attitude will also improve the learning results of the children. Você quer brincar, menininha? Ele pontuou que na Finlândia a melhor escola é sempre a mais próxima. Então, é difícil para eles também tentar enxergar esse cenário pensando apenas na situação finlandesa, mas eles entendem que em outros lugares, mencionou o Brasil, inclusive, existe essa competição entre as escolas. E uma maneira de realmente fazer essa diferenciação é abraçar essas novas ferramentas tecnológicas e as novas abordagens, que dessa forma você consegue integrar todas as partes que fazem parte realmente de uma escola. Então, os alunos, os professores, os pais e os gestores estão fazendo uma comunicação entre todos esses elos, você consegue diferenciar a sua escola de uma maneira bem ímpar em relação aos concorrentes. And in practical terms, we provide this certification for the schools that have trained their teachers to use Finland Math. So actually schools can use this Finland Math school in their marketing to parents. And more practical thing is of course that if the teachers in your school, if they are providing the weekly status reports for the parents through Eduten Playground, then that's constant and continuous communication from the school to the parents that this is a high quality school. E em termos práticos e objetivos, ele pontuou que uma das soluções seria, a partir do momento que você contrata ou adquire uma solução pedagógica, seria certificar os professores, porque os professores ficam mais qualificados, e todos os dados coletados a partir da ferramenta também sejam enviados para os pais. Então, se o aluno tem algum tipo de dificuldade, ou se o aluno supera as expectativas, que isso seja falado com os pais. Isso é uma maneira objetiva de integrar todos os setores, todas as pessoas que giram em torno da educação de uma escola. Thank you. That was an excellent question. Ele agradeceu, falou que a pergunta foi uma excelente pergunta. Vamos abrir então agora para que perguntas que vocês têm, o que vocês gostariam de perguntar para o Henry? So now, Henry, we're inviting everyone to ask using the chat, or if someone wants to open the microphone, they are free to do it. Pode fazer pergunta em português ou em inglês, o que vocês acharem melhor. Se for em português, o Maurício traduz. Se for em inglês, o Henry já pode responder diretamente. Então, fiquem à vontade. So while everybody is thinking, there was this one kind of a pre-question that we discussed, that if Eduten would be a good tool for 21st century schools. Well, I would of course say absolutely, but what does a 21st century school mean? I think one way to kind of understand that is this forward-looking attitude. It's a mindset, and of course you need to take it to practical terms as well. But I would believe that parents would value this kind of a mindset that a school is showing, that we are moving forward. We are not staying where we are. We are not staying where we were last year, but we are constantly trying to improve. We are trying to analyze what could be improved, and then we do that. So in that kind of situation, Eduten Playground is an excellent tool to improve the education in the school. Ele pontuou uma das perguntas que foram feitas anteriormente, que era se ferramentas digitais já faziam parte da escola do século XXI. Então,
ele começou uma reflexão do que significa a escola do século XXI, de como a nossa mentalidade afeta a escola e como a escola afeta a mentalidade da sociedade. E ele pontuou que ferramentas digitais que fazem integração com pais e com professores, gestores, com certeza fazem parte desse tipo de mentalidade, uma vez que já estamos todos integrados num universo digital, ainda mais com o advento da pandemia, isso ainda se fortaleceu mais. Boa noite. Meu nome é Anderson, falo aqui de Salvador, trabalho no Colégio Antônio Vieira, da Rede Jesuíta de Educação dos Jesuítas. Minha pergunta, eu acho que talvez seja mais direcionada, talvez, a Profor Edu. Os custos desse processo, né? Então, tudo a gente precisa estar pensando onde vai ser embutido, se na mensalidade, como vai ser. Então, queria saber quais os custos desse processo por aluno. Okay, so he's Anderson. He's speaking from Bahia, a very beautiful place here in northeast of Brazil. I don't know if you have been there already, but I hope you can get to know there one day. He is asking about the practical terms of these tools, especially Edu10. So we have a price per student, we have a cost per student. Where exactly do we add this price? Do we put monthly for the student to pay, or do we create a tax for the school? How is the best way to charge the school for the tool like Edu10? So as Profor Edu is the expert in Brazil, we are in Finland, so maybe you can actually answer that question. Ok. Ele passou a bola para a Profor Edu. Patrícia, Marlon, se vocês quiserem tomar a palavra, ele falou que nós somos experts e a gente consegue responder melhor que ele. Sim, desculpe, eu não registrei o seu nome, professor... Anderson. Anderson. Bem, o custo, sobre a política comercial, como isso vai ser cobrado dos alunos, isso é decisão de cada escola. Cada instituição tem uma maneira de tratar isso. A gente já ouviu escolas dizendo que agregam isso à taxa de material, enfim, mas aí a escola é livre para definir como vai cobrar isso das famílias, tá bem? Em relação a preço, que acho que é isso que você fala muito objetivamente, nós temos uma tabela, Anderson, que varia, é uma assinatura anual que varia de acordo com o número de alunos, tá? É um valor que é diretamente associado ao número de alunos e é um valor anual, que aí pode ser negociado e pago em parcelas mensais, enfim, é assim que a gente trabalha. Tá bom? Você que é o cara, né? Da grana. Muito obrigado. E sobre a educação na Finlândia, claro, é uma referência mundial, então sempre que a gente discute e se estuda, se tem como referência o processo educacional da Finlândia. Por isso que eu me interessei, quando na verdade eu recebi o convite ontem, e me interessei por saber que era alguém da Finlândia, e justamente por saber dos resultados do processo educacional neste país. Parabéns. Obrigada, Anderson.
Okay, so Aaron, Patricia answered the question saying regarding the autonomy of the school can decide where exactly they want to charge the students. And Pedro complemented saying that we have the pilots. If the teachers here are interested, we can move on the conversation. And last but not least, actually it's highly important for us as well, Anderson said that the Finnish education is a reference all over the world, and he has received the invitation, and he got extremely delighted to participate and to talk to someone like you, a specialist in education from Finland. That's really great. Thank you. Okay, thank you very much. Anderson, ele te agradeço. Vou só traduzir para todo mundo ficar. Só antes de traduzir, Maurício, a questão, Pedro, pelo que eu estou lendo aqui, eu não sei se é uma questão ou uma dúvida, e o Ranilton, por favor, confirma para nós. Vocês estão oferecendo um curso para as escolas, uma capacitação para professores independente de escola, ou uma consultoria para as escolas? Na realidade, o que nós estamos tratando aqui hoje dessa experiência que faz parte desse projeto patrocinado pela Finlândia, que é o projeto piloto, onde, sim, faz parte a capacitação dos professores para a utilização do recurso, a ideia de consultoria, durante esse período do piloto, nós temos, sim, uma equipe pedagógica que assiste os professores na preparação dos cursos e utilização dos dashboards, enfim. Isso faz parte dessa experiência piloto, que é sobre isso que a gente fala hoje, né? E todo esse processo, ele é financiado pela Finlândia. Por isso que o Pedro colocou ali no início, nesse primeiro contato, não tem um custo direto envolvido. Então, assim, eu não entendi muito bem a questão, se ele quer saber do que a gente está tratando hoje ou do que faz a Proforedu. Na realidade, só esclarecendo qual é a minha pergunta. Tá. A Foredu trabalha com a Finlândia oferecendo a metodologia da Finlândia. Eu quero saber se essa metodologia é oferecida através de uma capacitação de professores sob o comando da escola, se pessoas independentes podem tomar essa capacitação. É outra pergunta, né? Ah, sim. Pessoas independentes, você diz, mas que estão vinculadas à escola, ou pessoas que não têm vínculo com alguma escola? Não, professores, pessoas que têm vínculo com alguma escola. Ele não vai no nome da escola, ele vai por conta própria, entendeu? Ah, sim. Sim, temos essa alternativa também, mas aí dentro de um outro projeto que está em desenvolvimento. Existe, mas é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Maurício, só explica para o Henry o que é. So Henry, there was another question for Proforedu. Ranilton asked us what we were offering exactly, if it was a consultancy, if it was a training for teachers, if it was a mentorship. And we all explained that what we offer right now are the pilots, which for the schools, they are free. And Pedro explained this pilot strategy. And afterwards, Patricia said that we are developing a strategy for specific teachers, like who are not currently bounded with a school, but we are still developing. That was a discussion we were having some minutes ago. Yeah, thank you. Nós temos outra pergunta aqui da Josimeire Stocco, sobre quanto tempo dura a experiência do piloto. Josimeire, a experiência com os alunos, com a utilização do caderno com os alunos, são 4 semanas, e aí nós temos um período que antecede esse tempo, que é a capacitação dos professores, ambientação
no caderno e todo o suporte para a organização das tarefas que vão ser trabalhadas com os alunos durante essas 4 semanas. E também, nesse tempo que antecede, nós assistimos à escola na comunicação com os pais sobre o que significa esse projeto, a questão de filmes, assim, isso é o que a gente faz antes. Pelo que a gente tem feito aqui, isso acontece em, no máximo, 2 semanas. E aí, com os alunos 4 semanas, depois a gente tem uma análise dos resultados e volta aí na 5ª semana para uma apresentação geral. Então, de modo geral, depende muito de como nós vamos trabalhar com os professores durante a capacitação, mas são 6 semanas aí, 4 com os alunos, 2 com os professores. So there was another question for Prof. Edu. It was from Josemeire Stocco. She asked about the time of the pilot of the test for Edu10, and Patricia explained it in order to promote the integration among everybody in the school, that it lasts with the students 4 weeks, but we also have the support period in which we train the teachers and we explain how everything works. We can talk to the parents as well and send videos and integrate everything just as you explained it during your presentation. Yeah, thank you. Actually, this teacher onboarding is a super important part because, well, we have trained something like 17,000 teachers now worldwide. And we have seen that unless the teachers get very high quality onboarding experience, it's much more difficult for them to start receiving the benefits with their students. Complementando, Josemeire, os professores são certificados mesmo. A gente entrega um certificado para aqueles que participam com a experiência. Só não vai chegar das mãos do Henry, mas chega. Maurício, traduzir o que o Henry falou, a importância da capacitação? Sim. Com certeza. O Henrique comentou da importância da capacitação. Ele disse que no EduTem, no mundo inteiro, eles estimam que há cerca de 70 mil professores, e eles percebem o quanto a capacitação dos professores é importante para que toda essa metodologia que ele apresentou de uma maneira que ele não seria rasa, que ele apresentou de uma maneira não tão aprofundada por conta do tempo, consegue ser colocado em prática. Então, a partir do momento que os professores são capacitados, eles são encorajados a começar realmente a utilizar todas essas metodologias e ideias que ele apresentou para a gente agora há pouco. Maurício, temos uma pergunta da Adriana Silveira. Ela faz uma referência especificamente sobre o slide que o Henry fez da análise do PISA, onde os alunos estudam mais tempo na escola e menos tempo sozinhos, e o desempenho foi superior. Ela gostaria de ouvir mais sobre isso e sobre qual é o diferencial desse projeto piloto. Okay. So, Henry, there is Adriana Silveira. She wants to hear more from you about how the students develop more while they are, just let me check here the question. Okay, when the students are studying more time in schools and less time by themselves, she wants to hear more from you. And qual era o outro ponto, Patrícia? Desculpa. The other point, o outro ponto a Patrícia pode responder, que é a questão do piloto. Okay, and the other point of the question is about the pilot that Patrícia is going to explain. So please tell us more about this comparison between when the students study more at school and study less at school, how it works. Bom, o diferencial do piloto é que é uma experiência totalmente guiada, com suporte da nossa equipe pedagógica, para a criação de a gente chama de uma trilha específica, que seja consonante com o conteúdo que vocês vão trabalhar durante as 4 semanas que nós definimos aí em conjunto, e que essa experiência ela é totalmente patrocinada pela Finlândia e não temos um custo para isso. Os professores participam da certificação, recebem um certificado e com isso nós contribuímos aí com os resultados acadêmicos que a Universidade de Turku precisa para seguir aí sempre otimizando e melhorando as soluções de EduTem.
E uma vantagem do piloto também, que eu acho que é um diferencial interessante, é que a escola escolhe qual que é o conteúdo que vai trabalhar no Sim, piloto. escolhe o A gente não diz, conteúdo. a gente entende o que a escola acha mais interessante e trabalha junto com vocês no conteúdo que vocês escolheram. Okay, so Henry, Um, tell us a yes. little about the PISA study that you show on the slide and the comparison between the students. Yes, so the fact is that in Finland, the amount of time that kids spend learning in school and out of school is quite low compared to many other countries. And the simple reason is that it's a cognitive load for a child to learn. And if you are being forced to learn too long at a time or too much during one time, it will make the child more stressful. And there has to be a balance. I mean, no learning time will, of course, not improve learning results. There are many studies in Finland, university level studies, that are trying to experiment that. For example, if third graders would study, for example, 20 hours per week or 24 hours per week, and then we measure the learning results for these kind of experiments, and then we can deduct that on average, students that are, for example, third grade will need the optimal amount of learning is X amount. And then learning about learning time outside of school is very important as well, because we want to consider the entire lives of the children, not just the school time. We want to, of course, use reinforcement learning, meaning that when you learn something, when you hear something about the school, you need to practice it later, a couple hours later. There is homework in Finland. But again, if you do too much of that, if you require too much of that from the children, this will again turn off the brains of the children at some point, and then it just kind of you are spending time, you are no longer learning. So all of this is based on university research. O Henry explicou que o tempo que os alunos ficam na escola na Finlândia são menores do que comparado à média mundial, e isso se deve muito à questão de forçar os alunos a aprender. Eles não gostam desse tipo de abordagem, eles perceberam que isso diminui o aprendizado. Ele citou um estudo da Universidade de Turku, onde eles compararam alunos do terceiro ano que tinham 20 horas semanais de aula e alunos que tinham 24 horas semanais de aula. E essa diferença de 4 horas já foi o suficiente para eles entenderem que os alunos com 20 horas tinham um melhor resultado em aprendizagem. E outro ponto que ele ressaltou é que a vivência dos alunos durante o tempo livre deles também é um aprendizado. Não necessariamente é um aprendizado técnico, um aprendizado das matérias técnicas da escola, mas os alunos vão ter tempo e vão aproveitar esse tempo, para conseguir outras competências que não são ensinadas nas escolas. E, por fim, ele pontuou que na Finlândia existe, sim, lição de casa. Não é isso que a gente está falando, então, não passe em lição de casa, coisa não, ela realmente existe, mas não é a abordagem principal. Eles estão muito mais preocupados em o aluno não se estressar durante a experiência dele na escola ou fora dela, do que simplesmente cumprir os requisitos técnicos da grade curricular. So if I really quickly continue a little bit, it's not about amount of work, it's about the amount of learning, and those are two different things. And another really important point about the Finnish mindset is that we put the big consideration on the lowest achievers. Many education systems, for example, in Far East, in India, for example, they are focusing on the top 10% or top 5% of the students. They want to make most out of those. But this means that huge amount of the students who are not in the top quartile, for example, top 25%, they are left out. The school is not concentrating on them. But in Finland, we are actually make sure that everybody in the classroom gets a chance and is not stretched too much. Ele pediu para complementar a resposta. Ele falou que se trata, na verdade, na qualidade do aprendizado e não na quantidade de tempo que é despendido na escola ou fazendo lição de casa. Ele citou um experimento uma pesquisa da Índia que falava que as escolas indianas estavam focadas em conseguir os melhores alunos, os mais técnicos, e ele
eles atingiram cerca de 20% ou 25%, mas ele questiona, e os outros 75% ou 80%? Na Finlândia, eles estão preocupados em oferecer o mesmo nível de qualidade alto para todos os alunos, seja dentro ou fora da escola, e não só para um grupo específico, que é o grupo que vai ter mais desenvolvimento técnico do que o restante. That was a really good question, actually. Ok, ele falou que a pergunta foi ótima. Boa noite. Boa noite. Sou a Elaine, eu agradeço o convite. Tive a oportunidade de estar na Finlândia, linda, o projeto é lindo. Realmente eles têm uma educação que atende a todos, não é? Nosso sonho aqui no Brasil, que não fique só na esfera privada, apesar de eu atuar na esfera privada. Eu queria perguntar se há uma possibilidade de interface com essa plataforma, por exemplo, o Google, se vocês pensaram nessa questão. Obrigada. Patrícia, você prefere responder ou prefere que eu passe? Não, é o Marlos e o Henry, que é aquela questão de adaptação no ambiente deles. Okay. So, Henry, the question has been asked by Elaine. She told us that she has already been to Finland and it's a very beautiful country. It was an amazing experience for her. And her question was if Eduten has considered other systems, for example, Google, in order to integrate with the interface of those systems while creating the logins and the profile for the students. For example, Marlos is also going to help us to answer this question because he helps us here in Brazil with those situations. So please, if you could speak, and then Marlos will help us as well. Sure. Yes, this is actually an important question because nowadays schools are having many different kinds of systems. And if all of those are using their own set of logins, this means that the students, even small students, would have many different logins for different systems. And this is, of course, not a good way to do it. So what we are trying to do here is that we already have integrated the login system for both Google and Microsoft platforms. So it's already possible to use single sign-on using these logins in the browser. Another way that we are open to is that it's possible to develop these specialized and custom single sign-on applications for other platforms as well, if necessary. Ok, então ele pontuou que eles pensaram nisso, principalmente nos sistemas do Google e da Microsoft, porque caso contrário os alunos teriam mais um login e senha, os professores teriam mais um login e senha, e isso não é mais apropriado. E caso já exista algum outro tipo de sistema, eles também já pensaram em como fazer essa integração, e aí é um suporte muito mais objetivo. E se o Marlos quiser complementar. O login, né, já está integrado a parte de login com Google e com Microsoft. Agora, tem mas tem outras possibilidades, né? O Google tem uma suite de ferramentas educacionais bastante grande, com o Classroom, com outras coisas. Então, você pensou em outro tipo de integração, que daí eu posso falar um pouco mais detalhado de outros aspectos, caso seja a pergunta. Eu pensei nessa integração que você citou mesmo, do Google com o Classroom, nesse sentido, viu? Obrigada. Imagina, daí nesse ponto tá integrado, sim. É importante mesmo que não se criem vários, né, logins e várias entradas aí de acesso. Então, sim, isso é uma das coisas que a gente valoriza, né? Porque senão fica para os alunos e para a gente, professores, e para a gente de TI, fica muito difícil, né? Vários sistemas diferentes falando coisas diferentes, então não, a gente procura trazer tudo para o mesmo login. Tanto que o sistema de geração de senha para alunos e para professores é muito simples, né? E a gente se adapta completamente ao que a escola tem, né? Muito obrigada. So, Henry, just to put you up to date, Marlos asked Elaine which system exactly she was considering, and then she said it was Google Classroom. Then Marlos explained it's already fully integrated, and they both agreed on what you said before, that is, it's very complicated for students and teachers to have a lot of logins and passwords. So it's really good that you have already considered this possibility of integrating everything in the same login and password. Thank
you very much. It's a challenge in Finland, in Finnish schools as well. O Henry pontuou que essa questão de ter vários logins e senhas é um desafio para eles também, por isso que eles pensaram nesse tipo de solução. By the way, there was a question about the chat about how the Finnish schools are like, and I actually pasted a link, YouTube link in the chat that is about actually the school that my boys go to. It's 1 kilometer from my home, so that way you can see what the schools are like here. Thank you very much. O Henry pontuou que sobre as pessoas que perguntaram sobre como as escolas seriam, como as escolas são, desculpa, na Finlândia, ele colocou um vídeo da escola que os filhos dele frequentam, então ele copiou aqui o link para vocês darem uma olhada, ele falou que a escola fica a menos de 1 quilômetro da casa dele, e é uma visão bem prática de como as coisas funcionam por lá. Ainda não. Agora sim.
Muito obrigada, Pedro, pela maneira sempre original e divertida de trazer as nossas questões, né? Obrigada a toda a equipe nossa que está aqui na sala e também nos bastidores, por abraçar esse desafio conjunto aqui comigo, e um agradecimento especial, thank you so much, Henry, porque ele está disposto, lá já é madrugada, a gente está frio, e ele se dedicou para deixar o grupo aqui muito à vontade para interagir. Daqui para frente, nós da Proforedu vamos organizar mais rodadas de conversas como essa, pois entendemos que o desafio do gestor é sempre dinâmico, né? E proporcionar um espaço como esse, onde vocês podem interagir entre vocês, esse é o meu próximo desejo. E eu conto aqui com uma equipe muito disposta e eu tenho certeza que nós vamos realizar. Depois do 7, né, Pedro? Do 7, no dia 7, às 7 horas, você esqueceu, às 7 horas da manhã vai estar disponível para esse seleto grupo, a quem eu agradeço imensamente, porque nós entendemos também o tempo de vocês, estamos aí em encerramento de semestre, a cabeça de vocês fervilhando em busca de uma novidade para o que vem em agosto, né? Então, que vocês possam desfrutar aí de um período de férias inspirador, né, com tudo que nós falamos até aqui. Sabemos, naturalmente, que gestor tem uma pequena parte das férias, mas que é importante, né? Isso tem a ver também com a filosofia finlandesa. Nós precisamos agregar diversão ao nosso modo de viver, né? Então, vamos nos inspirar com eles, que, afinal de contas, é a nação mais feliz do mundo pelo 4º ano consecutivo, né? Então, também temos bastante a aprender com eles nesse sentido. Muito obrigada, uma excelente noite a todos e nos encontramos na próxima rodada. Boa noite. Maurício, thank you so much. Thank you. Anyway, thank you very much. Good night. Very, very good that you are here in the middle of the night helping us and talking to us. You were very comprehensive, and you also made everybody very comfortable to talk to you. So thank you very much again. Have a good night of sleep, and we hope to see you soon in other conversations. Yes, thank you. It was my pleasure, and it was really wonderful to talk to you. And please contact me if you have any further questions, and I will be sure to help you out. Thank you and good night. Thank you, Harry. Para a gente contatá-lo se for necessário, vocês podem falar com nós da Proforedu ou com o e-mail que ele deixou ao final da apresentação. Obrigado a todos, pessoal, e boa noite. Boa noite. Boa noite. Bye, Henry. Thank you very much.